ao vivo. Vamos trazer as manifestações da OEA em uma reunião exclusivamente para tratar de Venezuela. O Américo Martins está com a gente, fala direto dos estúdios da CNN em Londres, vai trazer um pouco de repercussão desse assunto. Américo, como é que a crise está sendo tratada no mundo depois da oficialização agora da nova presidente na Venezuela? Por aqui, Américo, o clima ainda é de cautela e muita incerteza. Ninguém se arrisca a dar palpite sobre o futuro da Venezuela neste momento. E por aí, boa tarde. Muito parecido o cenário internacional. Muito boa tarde, Tainá, Uribe, todo mundo que nos acompanha aqui no Bastidores. Existe uma dúvida muito grande aí sobre o que vai acontecer na Venezuela nos próximos dias, semanas e meses. Os analistas e os governos começam a discutir muito mais os cenários possíveis para o que está acontecendo no terreno. Aparentemente, todos trabalham com essa possibilidade de uma transição relativamente organizada a partir aí da vice-presidente Delcy Rodrigues, afirmando o seu poder. Existem, inclusive, aí discussões sobre que papel a Delcy Rodrigues teve nesses ataques americanos, em toda essa captura do Maduro, inclusive porque o próprio presidente Donald Trump disse que ela chegou a conversar no mesmo dia ou talvez até antes daqueles acontecimentos com o secretário de Estado Marco Rubio. Agora, existe uma apreensão também muito grande, né, Tainá e Uribe? Uma apreensão com as mensagens que o presidente Donald Trump vem enviando aí ao mundo inteiro, como a Priscila estava falando, essa questão aí da lei da selva, a lei do mais forte, cada vez mais ganhando terreno e os países começando a se preocupar muito com relação a isso, porque o presidente Donald Trump, agora que conseguiu esse feito aí de capturar o Maduro, começa a ameaçar outros países. Aqui na Europa, por exemplo, está aumentando muitíssimo a preocupação com a possibilidade dos Estados Unidos tentarem algum tipo de aventura na Groenlândia, que é um território semi-autônomo, administrado pela Dinamarca. Era uma antiga colônia dinamarquesa, há mais de 300 anos os dinamarqueses ocupam e operam ali na Groenlândia. Hoje é um território muito mais semi-autônomo e isso começa a levantar uma preocupação muito grande, especialmente dos líderes europeus, porque a Dinamarca, obviamente, faz parte da União Europeia, mas também é uma aliada dos Estados Unidos, inclusive na OTAN. Você tentar algum tipo de aventura contra um país que é aliado, que faz parte da mesma organização militar, que é a principal organização militar do mundo ocidental, isso pode criar muitos problemas, inclusive para os europeus. E vocês mencionavam essa reunião da OEA também, que vai acontecer hoje, mais uma reunião que deve acontecer daqui a pouco, uma reunião muito importante do ponto de vista retórico, mas que vai ter praticamente nenhum efeito prático, porque a OEA é primeiro, uma organização que está perdendo muita legitimidade. Ela é vista por muitos países como uma organização que basicamente é uma ponta de lança da diplomacia americana, ou seja, atua ali de acordo com os interesses americanos. Vai ser interessante ver o representante americano falando hoje, ele vai provavelmente usar as mesmas palavras, ou palavras muito parecidas com aquelas que foram utilizadas ontem no Conselho de Segurança da ONU, mas nós vamos ver também um racha profundo entre os países latino-americanos. Mais uma vez, países como Brasil, México e Colômbia criticando muito essas ações do Donald Trump, até porque elas não têm nenhuma base no direito internacional, mas nós vamos ver outros países mais alinhados aos Estados Unidos justificando as ações dos Estados Unidos por conta das acusações contra o Maduro e o fato dele ser um ditador e um presidente que estava de forma ilegítima no poder. Eu apurei, inclusive, junto a alguns diplomatas, representantes do governo brasileiro, que parte do governo brasileiro acredita que essa divisão na América Latina chegou a ajudar esse processo dos Estados Unidos, esses ataques contra a Venezuela e também a captura do Maduro. Por quê? Porque os Estados Unidos sabiam que não existiria nenhuma reação conjunta dos países da região para criticar a posição americana. E isso acaba também dando mais estímulo e mais incentivo, vamos dizer, para o Donald Trump continuar ameaçando outros líderes da região. Justamente porque ele sabe que nem Rússia, nem China, nem a Europa e muito menos os países da América Latina que hoje estão divididos vão fazer algo concreto
para tentar conter essas ameaças. Nós vamos ver um mundo de muito mais ameaça a partir de agora.